Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 1. Esse será o texto, não é, objeto do nosso estudo hoje de manhã. Marcos, capítulo de número 1, nós iremos ler do versículo 40 até o versículo de número 45. Nós temos trabalhado, queridos irmãos, uma série sobre os encontros de Jesus, não é? E aí nós temos pensado um pouquinho sobre aquilo que aconteceu em cada encontro que pessoas tiveram com o Senhor Jesus. Um ponto comum em todas esses encontros, porque aí quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar isso, é que havia sempre transformação. Ninguém se encontrou com Jesus e saiu da mesma maneira, da mesma forma. Sempre houve uma transformação, sempre houve uma mudança, mesmo em casos em que a mudança ficou, digamos assim, restrita ao físico, a uma cura, a uma libertação de uma mazela, e não houve, pelo menos no relato dos evangelhos, uma continuidade de uma vida com Cristo. Me vem à mente, assim, de imediato, os 10 leprosos, não é? Porque Jesus ali os cura da lepra, mas apenas um retorna para agradecer ao Senhor, não é? O relato não nos permite imaginar se os outros 9, mesmo que não retornaram para agradecer a Jesus, a continuidade deles na vida cristã. Mas o que é verdade é, todas as pessoas que se encontraram com Jesus, elas tiveram as suas vidas transformadas. E diga-se de passagem, transformadas para melhor, nunca para pior. Porque alguém que tem contato com Jesus, alguém que tem convívio com Jesus, certamente essa pessoa experimenta uma transformação profunda em sua vida. Esse é um ponto comum nos encontros de Jesus e se faz necessário, queridos, que nós enfatizemos ele. Por quê? Porque isso, de maneira muito prática para as nossas vidas, nos faz pensar sobre se nós, de fato, um dia nos encontramos verdadeiramente com Jesus. E avaliar o nosso encontro com Jesus é avaliar uma transformação inicial, uma mudança inicial na conversão, no novo nascimento, na regeneração, ou seja, nos termos sinônimos que quisermos usar, mas avaliar essa transformação permanente, contínua. Esse é um ponto, irmãos, que não para que a gente olhe para a vida de alguém, mas para que a gente olhe para a nossa vida. De fato, eu me relaciono com Jesus? Se eu me relaciono com Jesus, quais evidências eu demonstro? Aí, queridos, ultrapassa hábitos e práticas religiosas. Do tipo, vir semanalmente à igreja, mudar o armário e vestir roupas de crente. Não é? Porque há roupas de crentes, há roupas que não são de crentes, não é isso que, não é o linguajar que costumeiramente, há cortes de cabelo de crente, há cortes de cabelo de não crente, enfim, não é? Então, eu não estou me referindo a esse aspecto, eu estou me referindo, e não só também a questão da moralidade pública. Eu pago meus tributos, eu sou conhecido na cidade como uma pessoa de bem, eu não ando com gente de mal. Eu pergunto a vocês, um ímpio, ele pode ou não pode ter essas virtudes? É claro que pode. Abrindo parêntese, diga-se de passagem,
há muitos ímpios que têm comportamentos morais mais elogiáveis do que crentes. Quando eu falo em comportamento moral, aí você pensa em vários. Que é bem casado, que tem uma relação boa com o marido, com a esposa, que é um bom pai, que é uma boa mãe, que é um bom funcionário, que é um bom patrão, certo? Que cumpre direitinho os impostos, que não tem gato lá para desviar energia nem água, certo? Que anda dentro da velocidade que a lei manda, com cinto de segurança, com capacete, com a moto emplacada, que paga tudo direitinho, que não tem nenhuma gambiarra em sua casa, seja para que serviço for. Tem muito ímpio que nesses aspectos tem uma vida muito mais elogiável do que o crente. Então, avaliar a vida cristã por esses comportamentos é a gente caminhar apenas na superfície do oceano. É você olhar apenas a superfície, que era o que Jesus naturalmente olhava para os fariseus, quando ele disse que e chamou-os de sepulcros caiados. Por que Jesus os chamou de sepulcros caiados? Porque você indo ao cemitério vai entender o que Jesus disse lá atrás. Sepultura é tudo muito bem o quê? Cuidada, não é? Zelada. Se for no formato de cemitério público, se for num cemitério particular, por exemplo, nós sepultamos minha mãe num cemitério particular. E agora mesmo, das últimas vezes que eu fui a Sousa, eu dei uma passada lá, porque tinha mandado fazer uma fotozinha para colocar lá na... Você chega, é um ambiente muito bonitinho, né? Gramado, aquela coisa toda, externamente muito bonito, mas o que é ali? Quando a gente chega de frente da sepultura, a gente tem o quê? Dor, saudade, né? Recordações, a despeito do ambiente ser extremamente bonito, agradável, não é? Mas é um ambiente que nos leva à dor, à saudade, à ausência. Então, Jesus, quando falou sobre a vida da moralidade, né, ou avaliar a vida cristã por esse caminho, e aí a gente até refletiu recentemente sobre o exemplo daquele homem que chegou para Jesus e disse: olha, eu tenho uma vida moral ilibada. Qual é a vida moral? Eu obedeço os mandamentos, eu não adultero, eu não furto, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe, eu não cobiço, eu não digo falso testemunho, eu não matei ninguém. Jesus disse, e isso eu faço desde a minha juventude. E aí Jesus disse, tudo bem, então faça o seguinte, venda tuas propriedades, teus bens todos, distribua aos pobres e depois me siga. E como é que o texto termina, irmãos? Dizendo que aquele homem saiu dali contristado, entristecido, com uma tristeza profunda. Por quê? Porque moralmente ele tinha uma vida ilibada, mas o seu coração não tinha Jesus sentando no trono, sendo prioridade, sendo primazia e, consequentemente, ordenando as demais coisas. Porque é muito simples entender a vida cristã, queridos. Cristo, estando no trono do nosso coração, Ele ordena as outras coisas importantes da vida. Ele vai lá e coloca no lugar certo família. Ele vai lá e coloca no lugar certo amizade. Ele vai lá e coloca no lugar certo trabalho. Ele vai lá e coloca no lugar certo a administração dos bens materiais. Ele vai lá e coloca no lugar certo o nosso lazer. Ele estando no trono, ele sendo o primeiro, ele ordena, certo? Ele organiza, vou usar esse seu termo que fica melhor. Ele organiza as demais coisas, que aí a nossa vida fica direitinho. Agora, se ele não está lá no
trono, aí, meu amigo, é uma bagunça geral. Aí é uma bagunça. Por que é que a gente não administra bem o nosso dinheiro? Porque às vezes Cristo não é o centro. Por que é que a gente não usa bem o nosso tempo? Porque às vezes Cristo não é a prioridade. E quando eu falo de tempo, irmãos, eu falo de tudo. Eu não estou falando só de vir à igreja, não. Deixa eu abrir outro parêntese aqui, principalmente para quem talvez esteja em casa nos acompanhando. Se você em casa sai para outra atividade, você pode vir à igreja. Ontem Monteiro registrou 22 casos de Covid. Anteontem 51, eu acho que foi o recorde até agora. Então, então vamos ficar em casa de novo, aquela agonia, tal. Beleza, se você ficar em casa para tudo, fique em casa, realmente não venha por enquanto à igreja. Agora, se você sai para fazer outra coisa, você pode sair para vir à igreja. Certo? Entendam que não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se alguém acima de 60 ou com alguma comorbidade abaixo, mas que está se privando de tudo, beleza, não há nenhum problema que você permaneça assistindo e acompanhando os cultos online. Agora, se você sai para outra coisa, saia para vir à igreja. Não venha com essa desculpa furada de que eu não vou para a igreja porque na igreja o risco é grande. Aí você vai para o supermercado, você vai para uma farmácia, você vai fazer visita na casa de alguém, você vai fazer uma atividade física. É o mesmo risco, até maior. É o mesmo risco, até maior. Então, se você sai para outras atividades, você sai também para vir à igreja. As exceções que eu tenho frisado se você está debaixo da análise de exames, fez o SUAB, fez o teste rápido, fez aí sorológico, sei lá, o tanto de exame que tem, né, Bia? Para isso, não saiu o resultado, você está debaixo dessa investigação, beleza, fique em casa, não venha mesmo não. Saiu o resultado negativo, tranquilo. Agora, se você está gripado, né? Tranquilo, fique em casa, evite, tudo direitinho. Agora, se você tem uma vida normal, em outros aspectos, não vinha à igreja usando o argumento de que não vem porque está com medo, então tenha medo também de ir para outros lugares. Certo? Então, e outra, aqui, na igreja, o funcionamento. Medo, irmãos, é para dominar o nosso coração? Não. Nossa vida não está nas mãos de homens, ou a permanência, a manutenção, se ilude quem acha que a sua sobrevivência depende da sua habilidade, da sua competência. Isso é ilusão. A nossa sobrevivência depende de quem? De Deus. Agora, eu tenho responsabilidade. Usar máscara permanentemente, álcool em gel, tudo direitinho. Certo? Então, esse é equilíbrio que a gente precisa ter. Mas muito bem, irmãos, vamos lá. Marcos 1, do 40 ao 45. Vamos ler juntos? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Queridos, nós sabemos
como a lepra era tratada nessa época. Deixa eu ler um relato aqui de um comentarista chamado William Hendricks, só para a gente ter uma dimensão de como era tratado um leproso naquele período. Preste bem atenção na descrição. A enfermidade que hoje denominamos lepra, geralmente começa com dor em certas áreas do corpo. A seguir vem a dormência e a pele nessas partes perde sua cor original. Fica saliente, lustrosa e escamosa. De fato, a calamidade é chamada de lepra em razão de a pele se fazer escamosa, cuja palavra em grego é lepos ou lepis, que significa escama. À medida que a enfermidade se agrava, as partes salientes se transformam em chagas feias e úlceras provocadas pela insuficiência de curso sanguíneo. A pele, especialmente em torno dos olhos e orelhas, começa a formar protuberâncias com profusos sulcos entre as inchações, de sorte que o rosto da pessoa atingida assume o aspecto do rosto de um leão. Os dedos caem ou são absolvidos, os dedos dos pés são igualmente afetados, as sobrancelhas e pestanas também caem, e assim se pode ver que a pessoa nesse estado miserável está leprosa. Com um só toque do dedo é possível também senti-lo. Até pelo olfato é possível também percebê-lo, pois o leproso emite um odor por demais repugnante. Além do mais, diante do fato que o agente a produzir a enfermidade a miúde ataca também a laringe, a voz do leproso adquire certa aspereza, sua garganta se torna rouquenha, e então é possível não só sentir, ver e cheirar o leproso, mas também ouvir a sua voz fanhosa. E se você permanecer com a pessoa por algum tempo, poderá até mesmo imaginar o paladar peculiar que ela tem, provavelmente devido ao odor. Todos os sentidos de uma pessoa sadia captam a presença do leproso. Percebem, queridos irmãos, como era uma doença que naquele período que não havia tratamento, não havia terapia, não havia medicamento, como era o estado dessa pessoa. E é justamente, queridos irmãos, a pessoa possuidora dessa enfermidade que se encontra aqui com Jesus no texto que a gente acabou de ler. Se os irmãos olharem nas suas Bíblias, tem assim em cima Mateus 8 e Lucas 5, não é? Tem aí a referência. Isso significa o quê? Para os irmãos que já estudaram, e eu sempre faço isso aqui na igreja também, os chamados evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que registram o mesmo episódio, o mesmo fato, com visões semelhantes ou um pouco diferentes, mas que em nada contrastantes, certo? Então, a gente vai ler em Mateus, a gente vai ler em Lucas o mesmo relato que a gente leu aqui em Marcos. Às vezes, um autor traz uma informação a mais, outro traz um ponto de vista um pouco diferente, mas o mesmo episódio, o mesmo quadro. E é justamente isso que nós lemos em Lucas, porque Lucas, se os irmãos fizerem, e eu peço que o façam, quando a gente lê Lucas capítulo 5, versículo 12, a referência aí sinótica, né, de Lucas, ou o mesmo texto lá registrado por Lucas, capítulo de número 5, versículo 12, olha como é que Lucas descreve. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem
coberto de lepra. Coberto de lepra. Porque no de Marcos diz apenas assim: aproximou-se dele um leproso. E a gente poderia ficar imaginando em que etapa da doença está o leproso quando ele se encontrou com Jesus. No estado inicial, Lucas diz que não. Lucas diz que no estado extremamente grave, coberto, seu corpo era coberto de lepra. E queridos irmãos, assim que esse homem resolve ir até Jesus. Interessante também, não é? É importante a gente frisar que a doença lepra, ela era associada a um castigo da parte de Deus. As pessoas, quando olhavam para um leproso, além de toda a deformação física que a lepra causava e da repugnância e do medo que as pessoas tinham de manter algum tipo de contato com o leproso, havia também a associação que aquele indivíduo estava sendo castigado por Deus. Por isso, recebeu aquela enfermidade, aquela mazela. Ao leproso, queridos, e aí vamos pensar além da pessoa lidar com toda essa situação do ponto de vista físico, de dores, de males, vamos pensar no que acontecia de forma social, de forma social. De uma certa maneira a gente está vivenciando algo parecido, não é? E aqui cabe a nós cristãos termos o cuidado em relação a isso, porque essa semana eu vim aqui no supermercado e eu fiquei fora, esperando que Nena entrasse e comprasse um produto. Eu estava com o capacete, com a máscara, e uma pessoa parou o carro a uns 5 metros de distância de mim e desceu. Quando ela desceu, foi mesmo na hora que eu dei um espirro. A pessoa olhou para mim e ficou assim me encarando, como quem é receosa. Mas eu estava de máscara, ela também estava de máscara e a distância. Mas a gente está nessa situação que se alguém espirrar ou tossir perto da gente, a gente, se notar a voz fanhosa, a gente já se assusta, não é? Com o receio e com o medo da Covid que a gente está nesse período. Mas ao leproso, olhe bem, irmãos, era proibido entrar nas cidades, e se porventura precisasse se aproximar de pessoas sãs, ou seja, saudáveis, era sua obrigação gritar: imundo, imundo. E por que é que a pessoa fazia isso? O leproso tinha que fazer isso para que a pessoa saudável pudesse manter o máximo de distância possível. Imagine, irmãos, já pensou se alguém aqui que já contraiu a Covid, tivesse que sair em algum ambiente, em algum lugar e ficasse gritando: estou com corona, estou com corona, não é? Como é que seria a reação das pessoas, o desespero, e você mesmo perceber as pessoas se distanciando de você, não querendo nenhum tipo de contato, de aproximação com você? Era assim, irmãos, que vivia o leproso naquele período. Ele era proibido de entrar na cidade, e caso ele precisasse ter o contato com alguém, ele tinha que gritar antecipadamente: imundo, imundo, para que a pessoa pudesse se distanciar o máximo dela. Imagine preconceito social, não é? A crise existencial de uma pessoa já lidando com a lepra e ainda assim o isolamento social uma das coisas que quem tem Covid mais reclama e mais frisa, principalmente aqueles que precisam ser hospitalizados, é justamente a solidão, porque não tem acompanhante, não tem ninguém ali com você, mesmo que fique numa enfermaria ou, se for um caso mais grave, necessitar ir a uma UTI, e aí o que acontecia, queridos? Por causa disso, a maioria dos leprosos, a maioria vivia exilada em locais
que eram construídos e feitos apenas para os leprosos. E esses locais eram conhecidos como vales de leprosos. Eram conhecidos como vales de leprosos. Eram lugares construídos fora das cidades, e alguém, quando era diagnosticado com a lepra, era mandado, enviado para esse lugar para ficar lá em isolamento, em contato apenas com outras pessoas que já possuíam a mesma enfermidade, o mesmo mal. A distância mínima que se podia manter de um leproso era cerca de 1,5 metros. De 1,5 metros. E alguns rabinos escreveram que essa zona de restrição poderia aumentar ainda mais se fosse um dia com ventos. Então, distância de 1,5 metros, e essa distância poderia aumentar caso fosse um dia que estivesse ventando muito. E o que acontecia em alguns contextos, queridos, para os irmãos verem como o relato da doença que eu fiz no início, e agora os desdobramentos que essa doença causava do ponto de vista do convívio com outras, não apenas dela gritar quando chegasse num ambiente imundo, para que as pessoas mantivessem uma distância dela, mas em alguns casos, sabe o que acontecia mais? Jovens ou algumas pessoas jogavam pedras nos leprosos para que eles não corressem o risco de se aproximar. A eles era justamente atirada algumas pedras para que eles mantivessem o distanciamento maior possível. Adolphe Paul, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: um doente destes, leproso, ele tinha um destino terrível ao triplo. Primeiro, ferido por Deus. Segundo, expulso pela comunidade. Terceiro, para si mesmo um nojo. Era assim que se sentia um leproso: ferido por Deus, castigado por Deus, excluído e expulso do meio social, do convívio com pessoas, olhando para si mesmo, se sentindo o quê? Um nojo. Se sentindo um nojo. A gente vai encontrar, queridos irmãos, sim, sim, exatamente. Quando eu cito convívio social, aí vem todos esses desdobramentos. A gente poderia lembrar, Genice, por exemplo, de Naamã, que vivia marginalizado, embora do ponto de vista profissional fosse alguém extremamente bem sucedido, porque Naamã era um comandante de alta patente do exército, mas ao mesmo tempo, como é que ele lidava quando tirava o seu fardamento, quando tirava a sua armadura repleta de sua própria pele se desintegrando? Imagine aí. Outro exemplo que a gente encontra, e eu queria que os irmãos abrissem para a gente ver, está em Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12, nós encontramos no versículo de número 12 o exemplo de Miriam. E quando ela contraiu a lepra, Arão, que era o seu irmão, ele faz uma intercessão, e ele intercede com essas palavras aí do versículo de número 12. O que é que diz aí, irmãos? Olha aí: ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe,
tenha ela metade de sua carne já consumida. Foi assim que Arão orou ou intercedeu em favor da sua irmã Miriam, que estava com lepra. Então, queridos, essa era a descrição, essa era a situação que nós encontramos aqui desse homem que se aproximou de Jesus, né? Agora vamos seguir, vamos continuar. O que é que acontece nessa aproximação? A gente percebe algo. Vamos voltar lá para o texto de Marcos, não é? Para a gente ir acompanhando isso no próprio relato do evangelista, não é? Marcos capítulo de número 1. A primeira questão que a gente vai perceber no versículo de número 41 é como Marcos descreve o estado de Jesus, o seu estado do ponto de vista de sentimento. Como é que Marcos descreve aí? Jesus profundamente compadecido. Jesus profundamente compadecido. Quando a gente lê Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou, né? Jesus profundamente compadecido. Vamos pensar, não é, que é algo que por vezes nós nos esquecemos. Daí a importância da teologia, que para muitos é algo insignificante, não é? É algo que não tem necessidade. Estudar teologia, isso é abortar a ação do Espírito Santo de Deus, não é? Tem muitos que pensam e acreditam assim. Mas vamos nos voltar a um ponto da teologia sistemática, para a gente pensar como ela é importante numa interpretação de um texto como esse. Vamos fazer um exercício de hermenêutica, de interpretação bíblica. Queridos, Jesus, ele tem duas naturezas. Lembram disso? Natureza o quê? Divina e natureza humana. E como são essas naturezas? Integrais. 100% divino e 100% humano. Se Jesus possuía uma natureza humana, isso significa que Jesus possuía algo semelhante ao quê? Ao que nós somos. Ao que nós somos. Sujeita essa natureza de Jesus às mesmas coisas que a nossa natureza é. Ou não? Ou a natureza de Jesus ela era diferente da nossa natureza humana? Não, queridos. Jesus sentia fome, não é? Um dos brados de Jesus na cruz acentua a sua natureza humana. Qual é? Eu tenho sede. Mostra a natureza humana de Jesus. Estava ali pendurado naquele madeiro, exposto ao sol, exposto ao calor. Ele tinha sede. Chorou, emoções. A única diferença de Jesus no que diz respeito à nossa natureza humana é o que ele era sem pecado. Mas ele, para a gente entender, irmãos, como a natureza humana de Jesus era integral, ele estava passível, né, de receber a maior consequência do pecado no que diz respeito à sua natureza humana, que é o quê? A morte física. O que é que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15? A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mostra tua carranca, morte. Mas a morte foi vencida. A morte foi vencida. O último inimigo, Paulo diz, foi vencido. Então, irmãos, se Jesus estava sujeito à pior consequência do que diz respeito à natureza humana, que era a morte física, imagine as outras. As outras. E aí, o que acontece, queridos irmãos? Mesmo
nesse estado, não é, de natureza humana. Irmãos, distinguamos entre naturezas e estado, certo? Jesus também tem dois estados. Quais são? Os irmãos lembram? Estado de e de. Lembram? Teologia sistemática também, Bíblia. Exatamente. Estado de humilhação e estado de exaltação. Estado de humilhação é quando? Na concepção. Quando ele é concebido no ventre de Maria, Paulo diz lá em Filipenses que ele deixou sua glória, vestiu pele humana. Culmina o seu estado de humilhação com a morte de cruz. Mas esse período todo entre a sua concepção lá no ventre de Maria até a sua morte na cruz é o estado de humilhação. Quando é que começa o outro estado? O estado de exaltação começa quando no domingo de manhã a pedra é removida e Jesus é ressurreto. Seu corpo agora é transformado e ele, Paulo diz lá em Filipenses também, e agora Deus o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele um dia todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor. Mas Paulo começa dizendo, Romanos 2:5, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário fez o quê? Se esvaziou. Ele perdeu a sua glória no sentido de sua divindade. Não. É interessante o equilíbrio da natureza humana e divina, porque uma não se sobressai sobre a outra, de forma que elas estão iguais, elas se harmonizam na pessoa de Jesus. Aí vem os grandes dilemas da teologia, ou as grandes incógnitas da teologia que a gente não consegue explicar. Lembra quando Jesus está falando com os seus discípulos a respeito da sua vinda e é questionado sobre isso, e ele diz assim: quanto àquele dia, nem os anjos, nem o Filho sabem, só o Pai. Eu lembro que a gente debatia isso e questionava, mas como é que pode? A Trindade ela está harmoniosa, ela nunca foi separada, nunca foi dissociada, mas ao mesmo tempo, como é que só o Pai sabe? Aí alguém responde, aí a teologia, alguns teólogos caminham na linha, ali foi a natureza humana de Jesus que foi aflorada, né? Enfim, queridos, são as incógnitas que nós temos na Escritura, na Bíblia, que não conseguimos respondê-las, mas a verdade é que humanamente Jesus era 100% e divino também 100%. E aqui ele estava sujeito e passível das enfermidades e das mazelas que todo ser humano assim também o tem. Mas profundamente compadecido, o que fez Jesus? Estendeu a mão. É assim que Marcos registra aí o versículo de número 41. Irmãos, vamos fazer aqui vamos fazer o contraponto do que socialmente acontecia. O leproso já era marginalizado, vivia num vale de leprosos, mas precisou ter um contato com pessoas sãs. Como era que ele devia proceder? Imundo. Ou os sãos pegavam uma pedra e atiravam para que ele ficasse distante. O que é que faz Jesus? Totalmente o contrário daquilo que socialmente era feito. A compaixão de Jesus fez com que ele fizesse o que, queridos? Estendesse a mão. Estendesse a mão. Jesus agiu de maneira contrária ao modo como nós pecadores agimos. Ele desafiou aqui preconceitos sociais, queridos irmãos, ao estender a mão a um leproso. No relacionamento com pecadores, Jesus sabia que não poderia receber absolutamente nada, mas ele simplesmente doava, ele simplesmente dava. Essa era a atitude de Jesus. Mesmo ciente que aquele leproso não poderia lhe oferecer absolutamente nada, ele, em contrapartida, lhe oferece amor, lhe oferece aceitação,
lhe oferece dignidade. E o que Jesus faz mais, queridos? Jesus não apenas estende a mão, mas Jesus toca. Jesus toca naquele leproso. E aqui há um problema sério do ponto de vista religioso. Por quê? Porque tocar num leproso significaria exclusão cerimonial. Quando a gente lê lá o livro do Pentateuco, não é? Especialmente o livro de Levítico, a gente vê aquelas normatizações que ali estão relacionadas à lei cerimonial, né? O contato, como é que deveria lidar se encontrasse um cadáver, a mulher no seu ciclo menstrual, como é que deveria se proceder, lidar com o sangue, enfim, toda essa parte. E não era diferente em relação ao leproso. Quem tocasse num leproso, ele não poderia prestar culto a Deus, e durante o tempo da purificação teria que ficar afastado do resto do povo. Quarentena. A quarentena. Suas roupas e sua casa eram consideradas contaminadas. Eram consideradas contaminadas. E esse toque aqui de Jesus, queridos, ele traz, né, à nossa mente aquilo que de fato o Senhor Jesus veio fazer em sua obra. Ele veio justamente para nos curar e nos sarar de todas as nossas mazelas provenientes do pecado. Essa é a missão que Jesus veio a este mundo. Ele veio para nos sarar, para nos curar de todas as mazelas provenientes do pecado. E aqui é bom que a gente frise a obra substitutiva de Jesus, né? Ele veio para assumir o nosso lugar e para levar sobre si toda a nossa dor, todas as nossas mazelas. Alguém pode me perguntar, pausa aqui. Então, pastor, significa que está certa a teologia da prosperidade, do triunfalismo, quando diz que, pelo fato de servirmos a Cristo, nós estamos livres, não é? E aí fazendo referência até a Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Significa que o crente não pode adoecer, que o crente não pode ter uma doença terminal, que o crente não pode sofrer de absolutamente nada físico. Errado. A obra de Jesus, queridos irmãos, ela tem um resultado parcial, vejam bem, não por causa da obra dele que é incompleta, mas por causa da progressão dessa obra. A obra dele tem um resultado parcial até que haja a consumação ou a concretização dessa obra. Vamos entender isso. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades? Levou. Mas quando é que isso se concretiza? Só em dois momentos. Ou na morte física, ou na sua segunda vinda. E aí, se a gente pensar em físico mesmo, aí a gente realmente tem que pensar na segunda vinda de Cristo. Porque é na segunda vinda de Cristo, porque Paulo nos diz isso lá em Coríntios, Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que é na segunda vinda de Cristo, dada a voz da trombeta, que o Senhor aparecerá nas luzes e fará o quê? Ou aparecerá nos céus e fará o quê, queridos? Ele ressuscitará os que morreram primeiro. Aí vamos para 1 Coríntios, recebendo o que agora? Um corpo eterno, incorruptível. Ele recebe corpo agora. Aí Paulo diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, quando ele voltar, seremos transformados e arrebatados nas nuvens. Então, é na consumação, é na vinda de Cristo que a alma, a parte material, se unirá novamente ao corpo, a parte material. Agora esse corpo não mais
com enfermidade, com doença. Aí vamos lá para Apocalipse capítulo 21. No novo céu, na nova terra, não vai haver mais o quê? Morte, choro, lágrima, luto, pranto, porque a primeira morte já passou. Então é na segunda vinda de Cristo, queridos, que haverá consumação. A gente usa esse termo consumação para mostrar que há essa concretização, esse fechamento do ciclo da obra de Cristo Jesus. Porque até mesmo quando morremos, cessa os nossos sofrimentos carnais, terrenos. Porque sim, o crente, quando ele morre, como diz Hebreus, após a morte segue-se o juízo. Parte para a presença de Deus, por isso que Paulo desejava e dizia: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele não ia para uma câmara frigorífica e ficava congelado, dormindo, o sono da alma. Não é? Nem muito menos para o ímpio o inverso, né? A questão do aniquilamento da alma, ensinado por algumas seitas e crida em alguns contextos de igrejas evangélicas. O aniquilamento da alma. Não, irmãos. Perdição eterna, destruição eterna, o ímpio vai sofrer a eternidade inteira. E o justo vai viver a bem-aventurança a eternidade inteira. A eternidade inteira. Então, quando a gente se refere aqui a esse aspecto dessas curas e milagres que Jesus fez, e se referir aqui especificamente à obra substitutiva de Cristo, nesse sentido. Agora os irmãos me perguntam: pastor, e Deus pode curar hoje? Claro que pode. Deus cura hoje? Claro que cura. E é por isso que nós oramos. É por isso que quando há alguém enfermo, nós intercedemos. Porque Deus cura. E Deus cura de várias formas. É porque a gente pensa assim. Sabe como é que a gente pensa que Deus cura? Alguém está com um problema físico. Fez um exame, desapareceu. Irmãos, e quando alguém está com um problema físico e toma um remédio e cura? Isso foi quem deu, quem foi que curou? Foi o remédio? Quando alguém está lá enfermo e o médico precisa, aqui intervenção cirúrgica, e faz um procedimento cirúrgico e a pessoa fica bem, quem foi que curou? Foi o médico? Foi a cirurgia? Foi Deus. Então Deus pode curar imediatamente? Pode. Tem uma mazela no nosso corpo, Deus pode. Mas Deus pode usar o medicamento, Deus pode usar uma cirurgia, Deus pode usar um tratamento, mas tudo é Deus. É por isso que quando a gente procurar um médico, a gente confia na competência, no estudo, na preparação do médico, mas acima de tudo a gente confia que Deus iluminará a mente daquele médico que está lá nos atendendo para que ele prescreva o tratamento correto. A gente está tomando um remedinho ali, né? E não está confiando, não, porque esse é original, não é genérico, né? A gente está tomando e está dizendo assim: Senhor, estou tomando, mas estou confiando no Senhor. Aí, pastor, aí o triunfarismo barato que a gente vive hoje, né? Bota a aguinha na televisão, nem na televisão é mais, porque as bichinhas fininhas agora. Coloca aí no rack, na estante, e pare de tomar seu remédio, pare de fazer seu tratamento, né? Porque Deus vai curar a sua fé. Que é isso, irmãos? Isso é ignorância. Continue tomando seu remédio, continue fazendo seu tratamento, continue acompanhando o médico, mas por outro lado, confiando e dependendo de Deus. A mesma coisa aqui da gente. Por que é que a gente ainda não morreu? Vocês sabem por que a gente não morreu ainda? Porque eu estou usando máscara. Não é? Não, irmãos. A gente não morreu porque Deus não quis. Agora, por outro lado, então eu vou sair de peito aberto. Não. Continue usando máscara, tendo os seus cuidados. Mas, por outro lado, se a gente não pegou, se a gente pegou e foi curado, se a gente está vivo, é porque Deus assim está abençoando a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos seguindo, não é para a gente ir para o final aqui, que o tempo já se
avançou. Jesus faz um questionamento aí ao leproso, né? Voltando lá para Marcos. Jesus, se queres, né? Ele se aproxima de Jesus, e é interessante a gente frisar, ele se aproxima de Jesus não só com a postura física, porque Marcos faz questão de enfatizar a humildade desse leproso, não só dizendo que ele foi de joelhos, mas ele foi também como? Rogando-lhe, pedindo-lhe, suplicando-lhe, clamando. Não era decrete, determine, imponha. Não era fazendo isso não. Se eu tenho crédito com o Senhor, Senhor, porque eu não, olha meu estado e eu sou tão obediente ao Senhor. Não, ele foi rogando-lhe humildemente, clamou: se quiseres pode purificar-me. Interessante, queridos, que aqui o leproso, né, vai a Jesus, mas ele vai com esse entendimento da soberania de Deus, né? Se quiseres pode purificar-me, né? A vontade daquele homem o levou até ali somente, porque não poderia fazer mais nada, apenas Deus poderia fazer algo por ele agora. Percebe, irmãos, como isso é interessante? A vontade daquele homem, porque certamente ele ouviu falar a respeito de Jesus, a respeito dele fazer a recomendação, não é? O texto continua, eu vou dar uma ênfase depois nisso. O texto continua e diz que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: vá a Moisés, não, vá ao sacerdote. Por quê? O que acontecia? O leproso, não é? Ou alguém que sofria de alguma mazela desse tipo, ele era excluído do serviço cerimonial, da vida religiosa, certo? Vamos tentar ir exemplificando aqui para a gente entender. Claro, irmãos, não é isso que acontece aqui não, viu? Mas só exemplificando. É como se para alguém vir à igreja, não é? Pastor, eu peguei Covid, não é? Aí para vir à igreja eu preciso ir ao senhor, para o senhor realmente fazer um exame e verificar que eu estou bem, para que eu possa voltar aos cultos, certo? Então era isso que acontecia. A pessoa tinha aquele procedimento, aquele comportamento com algo que a lei cerimonial impedia ele, e depois que ele ficasse curado ou purificado, ele precisava ir ao sacerdote, porque era o sacerdote quem dizia: agora sim, você está purificado, volte à atividade religiosa, certo? Volte. Uma alta médica, seria uma alta médica, não é? E aí Jesus manda que ele também não divulgasse, fosse apenas a Moisés, ou ao sacerdote, quando ele faz referência a Moisés, não é? E o que é que ele faz? Ele sai a propagar aquilo que Jesus tinha feito, e o texto diz que isso trouxe uma consequência negativa para o ministério de Jesus. Eu volto a enfatizar isso aqui daqui a pouco, mas o que eu queria dizer aos irmãos e frisar agora é: aquele homem, ou aquela atitude dele, levou ele até ali, perto de Jesus, nada mais do que até ali. A cura, a restauração, a aceitação, a transformação, a mudança, tudo dependia agora de quem? De Deus. Aqui é a harmonia, irmãos, bíblica, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Aquele homem humanamente agiu, ele foi até onde Jesus estava, mas ele poderia fazer mais alguma coisa além de ir até Jesus? Absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. Foi justamente Jesus que agora soberanamente resolveu acolher aquele homem, curar aquele homem, transformar aquele homem. Por isso que ele diz: se quiseres, pode me purificar, não é? Se quiseres. E Jesus então realiza esse milagre, essa cura naquele homem. Enfatizo novamente, irmãos: soberania de Deus não anula a responsabilidade humana não invalida a soberania divina. O fim do milagre deveria ser a obediência. É isso que Jesus faz. E Jesus manda que aquele homem cumprisse a lei cerimonial. Por quê, queridos?
Porque a lei cerimonial ela ainda não tinha sido o quê? Banida, ou não tinha sido extinta. Seu prazo de validade ainda estava vigorando. Lembra o que Jesus disse no início do seu ministério? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer o quê? Cumpri-la. Qual lei? Toda a lei de Deus. A lei moral, porque Jesus cumpriu os 4 mandamentos relativos ao Pai, não teve outro Deus, não se prostrou diante de outra imagem, não usou o nome do Senhor em vão, certo? E guardou o dia do Senhor. Por outro lado, ele cumpriu os outros 6 na relação do homem com o homem: honrou pai e mãe, não cobiçou, não matou, não adulterou, não furtou, não disse falso testemunho. A lei moral. A lei cerimonial: ao 8º dia Jesus foi o quê? Circuncidado. Cumpriu rigorosamente a lei cerimonial. E a lei, até a lei civil, porque quando chegaram para Jesus e disseram assim: é lícito pagar tributo a César? Foi o que Jesus respondeu: dê a César o que é de César, e a Cristo, a Deus, o que é de Deus. Jesus não foi, tanto é que o governador romano encontrou alguma coisa para condenar Jesus. Quando levaram Jesus a Pilatos, o que foi que Pilatos disse? Me dê aí uma bacia com água, né? Eu vou lavar as minhas mãos do sangue desse inocente. E quem foi que teve a oportunidade de escolher entre Barrabás e Jesus? Incitado por quem? Pelos fariseus, pelos religiosos. Não é? Foi por eles que Jesus naturalmente foi escolhido e Barrabás foi colocado em liberdade. Mas não porque Jesus era um cidadão, digamos assim, desobediente, um revolucionário. Não é? Não. Os seus pensamentos, suas ideias eram revolucionárias para o bem. Diferente desses que o povo está aclamando aí, né? Che Guevara, não sei quem mais, Fidel Castro. Diferente desses aí, né? Que são aclamados por pessoas que pensam, não é, que foram grandes revolucionários. Revolucionário foi Jesus, mas no sentido de trazer princípios, mandamentos e valores que mudavam e transformavam a vida da pessoa e da sociedade em que estava inserida pela prática do bem. Pela prática do bem. Então, queridos, Jesus, no fim do milagre, manda a obediência. Vá até o sacerdote, mostre lá Moisés. O que é que diz aí, irmãos? Versículo de número 44. E disse Jesus: olha, não digas nada. Os irmãos fecharam a Bíblia já, foi? Não digas nada a ninguém, mas vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus estava cumprindo aqui a lei. Mas qual é a tendência? A tendência é a desobediência. Porque o texto diz, usando aí essa conjunção adversativa: mas, todavia, o que foi que o homem fez? Saindo dali, entrou a propalar muitas coisas e divulgar notícia. Não é? Ele recebeu o milagre, ele recebeu a cura, ele recebeu a instrução de Jesus quanto ao procedimento, mas em vez de fazer isso, ele faz o contrário, desobedece. Isso teve impactos negativos? Teve, irmãos, teve. Porque se os irmãos continuarem a leitura do verso 45, diz assim: a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Porque Jesus não queria fazer a coisa na surdina, na calada da noite. Não, queridos. É porque a sua messiandade, ela fora sendo revelada
paulatinamente, progressivamente. Aos poucos, Jesus foi revelando que ele era de fato o Messias, e a notícia ia correndo aos poucos. Esse era o propósito de Jesus ao dar essa instrução. Porque quando a gente lê esse texto aqui, a gente pode pensar assim: então Jesus não quer que a gente propague aquilo que ele fez na nossa vida. Não, irmãos, naquele período, naquele momento, no início do ministério de Jesus, ele como Messias deveria ser indo revelado, manifestado aos poucos. Deixa eu só voltar um ponto que eu terminei saindo e não explicando. Jesus cumpre a lei, irmãos, e manda que esse homem vá cumprir a lei, porque a lei cerimonial ainda estava em vigor. Quando é que ela termina? Na morte de Jesus, certo? Quando é que a lei cerimonial terminou? Na morte de Jesus. Aí diz que o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e todos nós agora fomos feitos o quê? Sacerdotes do Deus vivo. Não há mais necessidade de mediação humana, não há mais necessidade de sacerdote humano. Agora o sacrifício perfeito foi feito, e aí nós temos livre acesso a Deus e somos sacerdotes do Deus vivo. Queridos, nós vemos isso como consequência desastrosa, não é? Porque isso teve esses impactos prejudiciais aí no ministério de Cristo Jesus. E devemos ter cuidado, não é? Nós devemos ter cuidado para que nós, na nossa desobediência, além de nos afastarmos de Deus, nós corremos o sério risco de atrapalhar a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque a desobediência desse homem se constituiu numa dificuldade inicial do ministério de Jesus. A nossa desobediência, além de nos distanciar de Deus, ela também pode fazer com que atrapalhemos, prejudiquemos a propagação do Evangelho a outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então, queridos, nós podemos aprender, sem dúvida alguma, com esse episódio, com esse encontro de Jesus, todas essas lições, não é? E, acima de tudo, nos submetermos à sua vontade, porque a sua vontade é soberana, ainda que nós tenhamos as nossas responsabilidades. Cabe agora o desafio à igreja lidar com situações não iguais, mas onde os princípios são semelhantes a esse que Jesus manifestou aqui. Um deles que eu mais ressalto, irmãos, é como nós podemos lidar, e eu falava disso aqui quinta-feira, como nós podemos lidar como igreja do Senhor no que diz respeito a grupos que são excluídos, que são marginalizados, que são excluídos do convívio social. Como é a reação da igreja? Como é a nossa postura de nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais puros e muitas vezes até excluirmos essas pessoas? Nosso desafio de andar na contramão, na contracultura, pregar o Evangelho sem que a gente faça vistas grossas ao pecado e à prática do pecado. Lembrem-se sempre, irmãos, Jesus não teve nenhum tipo de discriminação e preconceito, mas os seus encontros eram transformadores. Os seus encontros eram transformadores. Amém?